Homem morre na rodovia Dom Pedro I em Campinas. Ele estava num carro parado no acostamento quando foi atingido por um caminhão desgovernado. Polícia Civil faz em Indaiatuba a maior apreensão de maconha dos últimos 10 anos na cidade. Quase 9 toneladas da droga estavam em uma chácara. Levantamento aponta que os adolescentes brasileiros estão mais preocupados com a gravidez precoce do que com as doenças sexualmente transmissíveis. E você tem dúvidas na hora de educar o seu filho? Se acha muito rígido ou talvez liberal demais? Existe uma maneira certa de criá-los? Pois este é o tema da primeira reportagem da nossa série Criança Não é Brincadeira. Agora, no Band Cidade. Boa noite. Foi enterrado hoje em Piracicaba o corpo de um homem que foi executado na frente do filho de apenas 10 anos. A vítima estava cortando o cabelo quando um motociclista invadiu o salão e disparou. O crime aconteceu dentro de um salão de cabeleireiro no bairro Mário Dedini. Segundo testemunhas, um homem entrou no local armado e disparou 4 vezes contra Israel de Jesus da Silva. 3 tiros acertaram a cabeça da vítima. Uma bala chegou a atravessar a parede do estabelecimento. O SAMU foi chamado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O filho de Israel, de apenas 10 anos, estava no local e viu o pai ser assassinado. Então o menino está traumatizado e tem que ter justiça, né? A gente quer justiça, porque ele é muito trabalhador. Israel de Jesus da Silva tinha passagem pela polícia. Ele cumpriu pena em regime fechado e foi solto em 2000. Parece que já tem várias passagens pela polícia, já de diversos crimes, mas no momento não deve mais nada. O inquérito policial já foi aberto para investigar o caso. A polícia quer saber se Israel de Jesus da Silva teve algum tipo de desentendimento no dia do crime ou se já vinha recebendo ameaças. Hoje, durante o velório, os parentes afirmaram que Israel não tinha inimigos. Ele tinha alguma desavença com alguém ali no bairro ou fora do bairro? Até que a gente sabe, até então não. A Polícia Civil fez ontem à noite em Indaiatuba a maior apreensão de maconha dos últimos 10 anos na cidade. Quase 9 toneladas da droga estavam em uma chácara onde 5 pessoas foram detidas. Os tijolos de maconha estavam escondidos em várias partes da propriedade rural. Até o banheiro virou depósito. A quantidade da droga, que totaliza 8,5 toneladas, chamou a atenção da polícia, que apura a possibilidade do local ser um centro regional de distribuição. Nós conseguimos deflagrar a operação para conseguir localizar o ponto de distribuição, que acreditamos que seja um ponto regional de drogas. 2 mulheres e 2 homens que foram flagrados na chácara foram indiciados por tráfico de entorpecentes. Um adolescente que também estava no local foi levado para a Fundação Casa de Sorocaba. Uma pistola semiautomática de uso restrito das Forças Armadas foi apreendida. O trabalho de investigação levou 3 meses. Algumas pessoas que têm algum envolvimento com o tráfico estavam sendo monitoradas através de campana, outras atividades de inteligência da polícia. E nisso a gente conseguiu caminhar no sentido de localizar onde era o ponto de distribuição de drogas. Toda a maconha deve ser incinerada até o fim da semana. E um homem de 29 anos morreu hoje de manhã em um acidente na rodovia Dom Pedro I, em Campinas. Ele estava num carro parado no acostamento quando foi atingido por um caminhão desgovernado. A colisão aconteceu pouco antes das 11 horas no sentido Jacareí, próximo ao acesso para a Estrada dos Amarais. Imagens da câmera de monitoramento da concessionária Rota das Bandeiras registraram o momento em que o caminhão-tanque perde o controle e bate contra uma perua Kombi que estava parada no acostamento. Segundo testemunhas, o automóvel estava com problemas mecânicos e o motorista verificava o motor quando foi atingido pelo caminhão desgovernado. O impacto foi tão forte que Rodrigues Bezerra de Carvalho, de 29 anos, foi lançado junto com o automóvel para um córrego às margens da rodovia e morreu no local. O motorista do caminhão-tanque teve ferimentos leves. Durante o atendimento das equipes de socorro, houve congestionamento nas 2 pistas. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial. Funcionários da Unicamp protestaram hoje contra a ocupação do prédio da reitoria da universidade por alunos. Segundo eles, a situação tem prejudicado diversos processos acadêmicos.
O 6º dia de ocupação foi marcado por manifestações. A primeira aconteceu com cerca de 300 funcionários da Unicamp que se reuniram com faixas e cartazes em frente à reitoria para protestar contra a invasão do prédio. Os trabalhadores acreditam que não há mais motivos para que os jovens permaneçam alojados no local. As reivindicações já terem sido atendidas, já foram negociadas, né? Então, se já foi negociada, não tem por que a ocupação se manter. É essa a questão central. Os funcionários que participaram do protesto afirmaram que também são contra a presença da polícia militar dentro do campus e que um plano de segurança deve ser feito por profissionais especializados, mas que o assunto deve ser discutido em assembleia e votado com a comunidade universitária. Eles têm o direito a manifestar-se, sim, mas eu estou sentindo que existe um pouco de violência, né? Degradação de espaço, degradação humana, e nós queremos união. Segundo o funcionário da Coordenadoria Geral da Universidade, desde a ocupação do prédio pelos estudantes, muitos processos acadêmicos e convênios estão parados e alunos que fariam intercâmbio no exterior foram prejudicados. Tudo que depende de uma assinatura do reitor, de um pró-reitor, de uma pró-reitora, que estava dentro do prédio, está lá parado em cima da mesa. Tem coisa que tem prazo. Nós não temos nem a dimensão do que foi feito lá dentro. Durante o protesto, houve momentos de tensão entre alunos e funcionários. Alunos do Instituto de Artes também se manifestaram. Durante uma apresentação teatral, eles questionaram o trabalho da imprensa e a forma de atuação da Polícia Militar. Amanhã, ao meio-dia, os estudantes vão organizar uma nova assembleia. Na reunião, eles devem decidir se continuam ou não com a ocupação. Uma enquete feita com grupos na internet que debatem a violência em Barão Geraldo conseguiu informações sobre a atuação de assaltantes no distrito. Os dados revelaram que os roubos acontecem principalmente às quartas-feiras. Há cerca de 2 meses, esta república foi assaltada. Os bandidos renderam um dos moradores quando entrava em casa. A ação foi rápida e foram levados celulares e notebooks. Depois do susto, os estudantes tomaram algumas medidas de segurança. A gente colocou 2 holofotes na frente da casa, compramos uma câmera que a gente ainda vai instalar e esperar que isso resolva. A ação dos bandidos aconteceu por volta das 11 horas da noite de uma quarta-feira. Este é o dia em que a maioria das repúblicas tem sido assaltada. Foi no período noturno, entre as 6 e 11 horas, que 65% das moradias de estudantes foram roubadas, segundo uma pesquisa feita com moradores de 17 repúblicas de Barão Geraldo. É um jeito inteligente de conseguir vários celulares e computadores, porque a maioria dos estudantes estão na casa durante a semana. Ainda de acordo com a pesquisa, que não tem valor científico, terças e quintas também são dias escolhidos pelos bandidos. 76% dos entrevistados afirmaram que a iluminação da rua é fraca. Em 29% dos casos, os moradores foram rendidos quando entravam em casa. E em 71%, os bandidos pularam o muro. Segundo o especialista em prevenção de crimes, algumas medidas simples, como as tomadas pelos meninos da República, podem ajudar a diminuir os assaltos. O ideal seria ligar para a vigilância quando estiver indo para casa. Eles vão esperar na porta e ter um muro alto. Se a vigilância estiver lá, nós não teremos um roubo neste caso. We had no robbery in this case. A seguir, você vai ver um levantamento que aponta que no Brasil, meninas abusam das pílulas anticoncepcionais, enquanto os garotos deixam de usar preservativos nas relações.